6 verduras incríveis para chupar o açúcar do sangue. Então hoje vamos mostrar formas de baixar glicose alta naturalmente. Vamos mostrar formas de melhorar a sua sensibilidade à insulina, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa isso. Então, quais são as verduras que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue? De que forma elas influenciam na resistência insulínica e nos genes envolvidos no processo? E quais são dicas de consumo e preparo para a gente introduzir esses alimentos no nosso dia a dia? Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Basicamente, vamos falar sobre formas de tratar diabetes e pré-diabetes naturalmente. Então, já te peço, que você escreva no chat, que você escreva nos comentários de que parte do mundo você me assiste, e eu quero saber também se você tem diabetes, e por isso eu vou colocar a nossa enquete aqui. Será que você tem diabetes? Sim ou não? Responda a enquete, diga para mim no chat, diga para mim nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Então vamos começar falando sobre a resistência à insulina, que é um dos maiores fatores de risco para o diabetes tipo 2 e também para outras complicações metabólicas, como, por exemplo, a gordura no fígado. Então, se você tem resistência à insulina, muito possivelmente você também vai ter gordura no fígado e vice-versa. Se você tem gordura no fígado, possivelmente você terá resistência à insulina. E esses vegetais, essas verduras que eu vou trazer para vocês hoje, elas têm propriedades que ajudam a melhorar a sua sensibilidade à insulina e também podem influenciar a regulação de genes muito importantes, como os genes da família GLUT, que são os transportadores de glicose, o que vai facilitar a entrada de açúcar nas células. Então vamos falar sobre 6 verduras incríveis para chupar o açúcar do seu sangue. E a nossa primeira verdura, para você já pegar papel e caneta e anotar, é o espinafre, que é rico em magnésio, um mineral fundamental para a regulação da glicose no sangue, porque o magnésio ele é utilizado em centenas de reações enzimáticas que acontecem no nosso corpo. Então, por exemplo, o magnésio ele é fundamental para que você consiga absorver a vitamina D. E ele também melhora a resistência à insulina, auxiliando na redução desse problema. Como é que funciona a resistência à insulina? Vamos lá. Quando você tem um aumento da sua glicemia, um aumento dos níveis de açúcar no seu sangue, o seu organismo, o seu pâncreas, é estimulado a secretar insulina, um hormônio que, dentre outras funções, tem a responsabilidade de falar para as suas células, de comunicar às suas células que existe um excesso de açúcar circulando no sangue e que, portanto, seria interessante que essas células captassem esse excesso de açúcar no sangue para dentro delas. Só que o que acontece? Se você tem níveis elevados de açúcar no sangue de forma contínua, frequentemente, vai chegar um momento em que essas células não vão mais poder captar esse excesso. Então, essas células vão se tornar resistentes à insulina, porque elas não vão mais ser capazes de atender ao estímulo da insulina de captar esse excesso de açúcar no sangue. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, a insulina bate na porta da célula e fala: célula, estamos com muito açúcar circulando, tira um pouquinho para mim, por favor. E aí a célula tem duas opções. Primeira opção é falar: sim, claro, insulina, deixa comigo. Então aí teremos uma célula que está sensível à insulina. Agora, a célula pode chegar para a insulina e falar: insulina, queria te ajudar, mas não posso. Porque se eu pegar mais açúcar, eu vou acabar me intoxicando. Então me desculpe, mas eu vou ter que negar o seu pedido. Então essa célula é uma célula resistente à insulina, explicando para vocês aqui de maneira bastante didática para que todo mundo entenda. Então, o espinafre, ele pode estimular a expressão dos genes GLUT4, que é um transportador de glicose presente nos músculos e no tecido adiposo, o que ajuda a celularizar o açúcar do sangue. O que é isso? Exatamente o que eu acabei de falar. A célula pega esse açúcar do sangue e traz para ela. Então, o espinafre, que seja consumido cru,
ou cozido no vapor rapidamente, ou refogado com um pouquinho de azeite de oliva e alho, é uma excelente opção para a sua dieta, para a sua alimentação. Então, você quer diabético, quer fazer uma dieta low carb, uma dieta em que você restringe um pouco o consumo de carboidratos, então uma boa opção de almoço, por exemplo, é você fazer um espinafre com um peito de frango, um espinafre com um omelete, com uma carne magra. Então essas aí são opções saudáveis para o seu almoço sendo diabético. Segunda verdura que eu particularmente adoro é a couve, rica em antioxidantes, como a vitamina C, e também tem flavonoides que ajudam a reduzir o estresse oxidativo, um dos principais fatores associados à resistência à insulina. Estresse oxidativo esse causado pelos radicais livres. Então, se você consome muito açúcar, se você vive estressado, se você consome alimentos inflamatórios, você vai ter um excesso de radicais livres no seu corpo, o que vai gerar o estresse oxidativo, que vai gerar vários problemas: diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, hipertensão, má circulação, muitos problemas têm na origem estresse oxidativo. E a couve, por que ela é interessante? Porque ela tem uma ação direta na modulação dos genes GLUT4, igual o espinafre, estimulando a entrada de glicose nas células, o que ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Então a couve, para você fazer um suco, para você fazer um suco verde, para você colocar na salada, pode ser crua, pode ser refogada, só não cozinha muito para que ela não perca as propriedades, ok? Terceiro alimento, pessoal, brócolis. Terceira verdura, o brócolis. O brócolis ele tem sulforafano, que é um composto associado a melhoras na resistência à insulina em estudos científicos. Curiosamente, esse sulforafano é o mesmo composto que nós sabemos ser muito contribuidor para a eliminação da gordura no fígado. E eu falei aqui que gordura no fígado e resistência à insulina andam de mãos dadas, estão quase sempre acompanhadas. Então o sulforafano, ele ajuda a regular os genes GLUT1 e GLUT4, otimizando esse transporte da glicose do sangue para as células e, consequentemente, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. O brócolis também contém fibras, igual ao espinafre, igual a couve, que também vão ajudar a retardar a absorção da glicose no sangue, o que é muito benéfico para diabéticos, pré-diabéticos e quem quer se prevenir do diabetes, porque quando nós temos picos muito intensos da nossa glicemia, isso não é interessante para nós. Então, brócolis, cozinhar no vapor, cozinha na água fervendo, só que não cozinha até ele ficar murcho, dá só um susto nele e consuma o brócolis al dente, ele meio durinho mesmo, para a gente não perder os nutrientes. Combinado? Quarta verdura. Quarta verdura, essa aqui também é muito conhecida. Vocês estão vendo aqui que eu só estou trazendo verdura onde que você pode encontrar em qualquer lugar. Não estou trazendo nenhuma verdura maluca lá do outro lado do mundo que ninguém conhece. Não. São vegetais, são verduras acessíveis que você vai no mercado, vai na feira e vai encontrar. Então o quarto é o alface, ou a alface, que é rica em fibras e possui, obviamente, como a maior parte das verduras, um baixo índice glicêmico, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. O alface também tem fibras que ajudam a retardar a absorção da glicose e também ajuda a modular os genes GLUT2, que são importantes para o transporte da glicose no fígado, melhorando a sensibilidade à insulina. Então vamos consumir a alface fresca, né? Ninguém cozinha alface em salada, enfim, salada, né? Alface só vai comer em salada. Então faça uma salada de alface para você hoje no almoço. Quinta verdura, essa aqui o pessoal adora comer. Aliás, pessoal não, né? Eu adoro comer com rabada. Eu, particularmente, eu nem gosto muito dessa verdura. Mas só de pensar nela com uma rabada, com um anguzinho, já fico até com água na boca, 11h39, quase na hora do almoço. E aí, que verdura é essa? Que a gente come com rabada, que tem um sabor meio picante. Sabe que verdura é essa? Me conta aí, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Quero saber se você sabe que verdura é essa que eu estou falando. A Sueli, minha querida Sueli, já acertou aqui, é o agrião, que é conhecido por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e rica em vitamina C e beta-caroteno.
O agrião ajuda a reduzir a resistência insulínica e também protege as células do estresse oxidativo, protege as células dos danos causados pelos radicais livres, que é um dos principais fatores associados à disfunção metabólica, incluindo a resistência à insulina. O agrião também ajuda a regular os níveis de glicose ao estimular a atividade dos genes GLUT4 nas células musculares. Então, ele vai otimizar a captação de açúcar pelas suas células. Então, vamos adicionar o agrião às saladas, tá bom? Ou aos pratos crentes, e de preferência não vamos cozinhar até ele ficar murcho, tá bom? Porque senão vai perder as propriedades. E o nosso sexto vegetal, nossa sexta verdura, que eu particularmente adoro, que é muito boa também para quem tem má circulação, para quem tem pressão alta, porque essa verdura ela é rica em nitratos. E os nitratos, uma vez consumidos, fazem com que o nosso corpo produza óxido nítrico, um potente vasodilatador que vai melhorar a passagem de sangue pelas suas artérias, que vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, que vai provavelmente também vai contribuir para reduzir a sua pressão arterial. Então, quem sabe que verdura é essa? Que, assim como o agrião, também tem um sabor meio picante, que a gente consome em saladas, a gente não costuma consumir cozida nem refogada, a gente costuma apenas consumir crua. Quem sabe que verdura é essa? Marli tá demais, hein? Rúcula! Que isso, essa aí não era fácil não, mas acertou. É a rúcula, que, como eu falei, rica em nitratos, vão ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo e também vão otimizar a eficiência no uso da glicose pelo seu corpo e auxiliar na expressão dos genes GLUT4, que, mais uma vez, facilitam a captação de glicose pelos seus tecidos musculares, que são os tecidos que mais gostam de glicose para usar como energia. Então, por esses motivos, a rúcula vai contribuir para uma melhor sensibilidade à insulina. Então, vamos também consumir a rúcula com frequência, tá bom, pessoal? Então, incorporar essas verduras na sua dieta pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue. Então, isso associado a um estilo de vida saudável como um todo, ou seja, atividade física, dieta balanceada, essas verduras podem sim ajudar a prevenir o desenvolvimento de condições metabólicas como diabetes e também, consequentemente, vão ajudar a tratar o diabetes. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês vão me responder aqui? O que vocês vão me dizer, né? Ah, doutor João, então quer dizer que você está me dizendo que basta eu comer rúcula uma vez ao dia que o meu diabetes vai ser curado? Então você está me dizendo que se eu comer agrião com rabada, eu não vou mais precisar tomar insulina e metformina? Ah, então você está dizendo que se eu comer espinafre todo dia, eu não vou mais precisar parar de comer açúcar? Ou eu vou poder comer pão refinado, pão branco à vontade? Ou eu vou poder tomar chocolate quente à vontade, comer doce à vontade? É isso que eu estou falando? Sim ou não? É isso que eu estou falando? O que você acha? Vamos ver se você entendeu a mensagem, que eu não posso ser mal interpretado aqui, que é um perigo. Estamos falando de saúde, estamos falando de vidas. Então, se você interpreta a minha mensagem de forma equivocada, isso pode gerar um problema para você, um prejuízo para você. Então, pessoal, não adianta você depositar todas as suas esperanças na rúcula, no alface, no agrião, no espinafre, no brócolis. Qual foi o que eu falei? Na couve. Não adianta. Por quê? Se você não se cuidar, se você não fizer atividade física, se você não tiver uma alimentação balanceada, você vai continuar sofrendo com o diabetes. O diabetes vai continuar piorando, os seus rins vão continuar piorando, assim como os seus nervos, como o seu peso, como a sua circulação e todos os fatores que são influenciados pelo diabetes, como a sua visão. Então, o diabetes pode te deixar cego, pode te deixar sem rim, pode te deixar sem perna, né? Um pé diabético que pode infeccionar, gerar necrose. Então, pessoal,
para que você trate o seu diabetes, para você ter a oportunidade de reverter esse problema, você precisa de um estilo de vida saudável como um todo. Então não adianta você comer uma porção de couve. Ah, não, doutor João, vou comer uma couve aqui e aí eu tô liberada para comer sorvete. Todo dia eu tomo um copo imenso de sorvete, cheio de açúcar, cheio de chocolate, cheio de calda depois do almoço. Não adianta. Então, diabetes é uma doença, diabetes tipo 2, né, responsável por 90% dos casos, é uma doença estritamente relacionada ao estilo de vida, aos seus comportamentos, aos seus hábitos, às escolhas que você faz no dia a dia. Alimentação, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, se você bebe, se você fuma, tudo isso influencia no seu diabetes, ok? Então, a partir do momento que você excluir as causas do seu problema, você vai começar a controlar o problema. E qual é a causa da diabetes? Sua alimentação ruim, seu sedentarismo, seu estresse crônico, seu sono que não é reparador. Então, essas são as origens do diabetes e para que você se livre dela, para que você tenha a oportunidade de reverter esse problema, de não precisar mais lidar com esse problema, você precisa excluir as causas do problema, tá bom? Então você precisa se alimentar bem, fazer atividade física, manter um peso saudável, dormir bem, não beber, não fumar, tá bom? E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão ajudar você, sim, a tratar e reverter o diabetes. Esses hábitos podem, sim, permitir que você não precise mais usar remédios. Quantas pessoas já vieram aqui no nosso canal, falaram no nosso chat e disseram, doutor João, depois que eu li o livro e coloquei as orientações em prática, fui ao médico e ele retirou a minha metformina. Minha mãe mesmo me mandou uma mensagem esses dias, falando que uma amiga dela, que estava diabética, pré-diabética, que a médica queria até dar insulina, começou a tomar o nosso vinagre de maçã, que a gente sempre fala aqui, começou a fazer atividade física, voltou no médico, os exames estavam normais, e aí a médica nem acreditou e falou, nossa, meu Deus, como assim? Como assim? Não tenho mais que te prescrever nada, porque a senhora está bem. Então, pessoal, estilo de vida, e eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Não estou falando isso do que eu vi acontecer com meia dúzia de pessoas. Isso é ciência. São estudos científicos, tá? Randomizados, placebo-controlados, são meta-análises, é o alto índice, é o alto nível de evidência científica. Então não é o doutor João que está inventando isso, não. É o que a ciência vem nos mostrando ao longo dos últimos anos, ok? Então, para ter acesso ao livro é muito simples, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Esses links já estão com um super desconto. O livro, que seria R$70, com esse desconto vai sair por apenas R$29,90, tá bom, pessoal? E olha, nesse link você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso integral do que você gastou, dos R$29,90, tá bom? Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação, sem letrinha pequena, sem promessa falsa. Eu tô aqui assumindo o compromisso publicamente de que se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. E eu só assumo esse risco de ter que devolver o seu dinheiro, de ter que colocar a minha equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa, caso você solicite o reembolso, que essa multa será cobrada de mim. De mim. Eu só assumo esse risco porque eu sei que quando você lê o livro, quando você colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, e aí você vai me agradecer porque eu te indiquei o livro, porque eu escrevi o livro, mas também vai se agradecer por ter feito esse pequeno investimento sem risco. Sem risco. Pequeno investimento, sem risco, de apenas R$29,90, que vai ter um retorno incalculável e imensurável para você, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde e a saúde da sua família, porque os seus hábitos vão servir de exemplo para quem está com você. Então, pessoal, não tem desculpa para você não começar hoje a ter uma vida melhor. Então aproveita essa oportunidade aqui e aperta o primeiro link da descrição, o link fixado nos comentários
ou esse link aqui fixado em nosso chat. Tá bom, pessoal? Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde falamos sobre 6 verduras para controlar o diabetes. Vamos ver quem está com a gente aqui agora, assistindo aqui. Vamos ver, já vi que tem bastante gente. Vou encerrar nossa enquete aqui. Vamos ver os resultados. Tivemos 151 votos. 47% tem diabetes, pessoal. Quase metade aí. Então, 70 pessoas aqui que nos assistiram na live disseram ter diabetes. É bastante gente. E sim, é um problema muito comum. É um problema muito comum aqui no Brasil. Nós temos 220 milhões de habitantes e temos 15 milhões de diabéticos, mais ou menos. Então, um pouquinho aí, 8% da população. Isso é muita gente. Muita gente. Vamos ver quem está conosco aqui hoje, por favor. Enquanto isso, dê a sua nota para esse vídeo. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço muito, porque isso vai ajudar outros diabéticos ou pré-diabéticos a também terem acesso a esse conteúdo. Porque o YouTube, quando você curte o vídeo, quando você deixa o seu gostei, quando você deixa o seu joinha, ele entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então, a sua curtida tem o potencial de melhorar a vida de uma pessoa diabética. Então, eu conto com você para a gente melhorar a vida aí de 10 mil diabéticos, que é a nossa meta de likes aqui, de curtidas, 10 mil curtidas, e eu conto com você para a gente bater a sua meta. Deixa já o seu joinha e compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem você sabe que tem diabetes, porque esse vídeo, essa informação vai ser muito benéfica para a vida dessa pessoa, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Cadeirante FPV, grande abraço, meu querido, que está sempre com a gente todo dia. Abraço para Joaquina Ferreira, minha amiga lá de Pernambuco. Sandra Sá de Caçapava. Jussara Batista Plácido. Margarida Graciane. Abraço para a querida Paula Azevedo de Angola, sempre com a gente também. Abraço para a Zilda Vieira. Tânia Margarete Brandão, de Rui Barbosa, na Bahia. Abraço para Elizabeth Couto. Bom dia, doutor João. O espinafre traz alguns malefícios para a memória ou demência? Elizabeth, olha, muito pelo contrário, tá? O espinafre tem magnésio, que é um mineral extremamente importante para o nosso sistema nervoso central, tá? Então, não. O espinafre não traz malefícios para a memória ou demência, muito pelo contrário. Um abraço aí para o meu querido Klaus Valentini. Eu gosto de couve crua, com bastante tomate e azeite e vinagre. Faz mal comer couve crua? Não, Klaus, pode comer tranquilo, tá bom? Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Aparecida Passos de Cordovil, Rio de Janeiro. Abraço para a Luciana Couto, perguntando se brócolis faz mal para a tireoide. Luciana, quem tem hipotireoidismo mal controlado, talvez tenha que evitar aí a couve, né? Mas, se você não tiver problemas da tireoide, não precisa se preocupar, ok? Um abraço para Lígia Almeida, falando aqui. Doutor, descobri por acaso diabetes. Minha amiga mediu minha glicose, estava em 485. Tá alta, hein? Tá alta, Lígia. Tem que ir no médico, tem que ver o que está acontecendo, né? Tem que ver se a senhora está acima do peso, se a senhora tem gordura no fígado. Provavelmente, essa diabetes aí, eu acredito que a senhora não seja uma criança, não seja uma adolescente, acredito que a senhora já seja uma pessoa adulta. Esse nível de glicose é um pouco preocupante, né? Indica que talvez o seu estilo de vida não esteja adequado. Mas tudo é possível da gente reverter, né? Mas busca o médico, porque talvez seja interessante você, pelo menos no começo, iniciar a metformina. Talvez ele julgue interessante também iniciar a insulina, mas também não perca as nossas dicas, siga as nossas dicas. O vinagre de maçã é algo que pode te ajudar sim, mas a senhora precisa procurar o médico, fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento, tá bom? Abraço para minha querida Sueli Jorge, Penha Vidal Vanini, Lucenilda Santos, Roseli Camargo. Abraço para Mário Mozena, de São Miguel do Oeste, Marli Vitor da Silva, Marcela Vitória, para o meu querido Yalbert Duque, da Venezuela, Valdevino Souza Lima. Abraço para Irene Miranda, de São Paulo, Ivan Câmara Pereira, de Bagé, Meire Estrela. Quais são as outras verduras que ele falou? Eu tive que sair, por favor, me fale. Vamos lá, recapitulando, pessoal. Quais são as verduras? Espinafre, couve, brócolis, alface, agrião e rúcula. Pronto. Abraço também
para a Márcia Maria do Recife, Terezinha Nereia da Silva, José Nelson Oliveira, Maria Trevisan, Lourdes Siqueira. Abraço também para o Yalber está falando aqui, dizendo que ele tem lido o livro, que realmente contém informações muito boas, também está escrito de uma forma muito digerível e fácil de entender, é realmente uma excelente ferramenta para fazer uma mudança drástica na nutrição em busca de boa saúde. Valeu, Yalbert! Muito obrigado, meu querido. E daqui a pouco vai ter o livro em espanhol também, hein? Oferecimento do nosso Yalbert. O cadeirante falando aqui que graças às suas dicas comecei a praticar atividade física e melhorei muito. Já pedalei 500 quilômetros. Que isso? Quase a volta ao mundo aí. Abraço para Loni Voigt. Abraço também para Elisângela de Macedo Dundov, que tirou açúcar por uma semana e quase pirou. Abraço para a Nilda Silva, para Margarida Gabriel. Quem mais que está com a gente aqui? Calma aí. Ué. Cadê? Tô procurando aqui, pessoal, para não deixar ninguém de fora. O meu chat aqui deu problema. Calma aí. Bom, vamos ver. Cláudia mandei, Nilda Silva já mandei, Margarida Graciane, Vanderleia de Ouro Preto, Janete Lourenço, Ivanir Giovanetti, Maria Aparecida de Massaranduba, Tazinha Oliveira, Mauro Paulo da Silva, Luciana Couto. Abraço também para Jadiel Moraes. Olha quem tá, ó. Pessoal, todo mundo falando bem do livro aí, ó. E você ainda não leu. Primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado em nosso chat. Abraço para Miraldina Marques, Vera Lúcia Lacerda, Vitor Wegner, que é do Paraná, sou do pré-diabético, já estou me cuidando para não ficar pior. Agradeço muito, doutor, pelas suas informações. Valeu, Vitor. Grande abraço aí. Abraço para Maria Lima da Silva, de Cordeiro, na Bahia. Marisa Artioli, Carmen Divino, Elizabeth Couto, Leilane Raimundo, Maria Silva, de Tarumã, interior de São Paulo, Ellen Lima, Jaci Silva, Regina Lenze, Iraci Paiva, bom dia, glicada 5.9, é necessário remédio? Iraci, não é necessário remédio, é necessário mudança do estilo de vida, tá bom? Será que se eu tomar o vinagre de maçã pode me ajudar? Pode, tá? Pode te ajudar sim, ok? Mas com essa glicada 5.9, se a senhora melhorar a alimentação, fizer atividade física, vai dar certo e vai normalizar, tá bom? Abraço para Ângela Ritt, de Bauru. Quem mais está conosco? Maria Aparecida, de Massaranduba, que eu já mandei. Abraço para Maria de Fátima Alves dos Santos, Josefa Almeida, Adalice Rocha, Ícaro da Silva Moreira Ribeiro, de Jequié, Francisca Maria de Oliveira, Rose Brunner. Abraço para Tiva Silva, Meire Souza, perguntando se 122 é pré-diabetes. Meire, é 122 em jejum? Se for 122 em jejum, tá alto, tá acima do que a gente quer, tá bom? Diagnóstico de diabetes é a partir de 126, né? Isso varia de laboratório para laboratório, mas a base geralmente é 126. Então 122 está alto. Temos que ver como que tá a sua hemoglobina glicada também, tá bom? Bom, pessoal, é isso, hein? Esse vídeo aqui, essa live aqui terminou, mas eu separei outras duas para você continuar aprendendo sobre como controlar o seu diabetes com a alimentação. Abracei para a Vânia Bianchi. Quer ver, pessoal? Que vídeos são esses? Então assiste aqui esse vídeo onde eu falo sobre frutas que ajudam a reduzir a sua glicemia e esse vídeo aqui sobre chás que também vão te ajudar com esse objetivo. Abraço aí para Marilene Dias Martins e para o Mauro Paulo da Silva. E é isso, pessoal. Assiste essa live aqui sobre frutas para diabéticos e essa live daqui sobre chás para diabéticos que vão te ajudar muito. Não é um tchau, até logo, que daqui a pouco eu te vejo de novo nessa live e nessa live aqui. Até mais.